Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Thiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 37, que tem como objeto de conhecimento problemas envolvendo medições, detalhamento, resolução e elaboração de problemas, cálculo de volume de blocos retangulares utilizando unidades de medidas convencionais mais usuais. Então, arrume seu material, anote tudo na nossa aula e sem mais demora, vamos à nossa aula. E essa será a nossa aula, onde a gente vai resolver vários problemas utilizando algumas unidades de medidas, usando algumas medições. Então a gente pode utilizar ali malha quadriculada, a gente pode usar o comprimento, ali centímetros, metros, quilômetros, usando velocidade também, aquelas medidas mais usuais ali no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Então, vamos começar. Vamos aqui à nossa primeira situação problema, Então, como eu falei, vamos ver aqui alguns problemas que vai envolver medições, tá? Então, dentro aí de medições, nós temos, por exemplo, as nossas medidas de comprimento, que é aqui, no caso do nosso problema, é um problema utilizando as nossas medidas de comprimento, tá bom? Então, quais são nossas medidas de comprimento? Vou colocar aqui só para relembrar vocês. Nós temos, a nossa unidade central, que é o metro. E aí nós temos as nossas medidas maiores que o metro e as nossas medidas menores que o metro, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, 1 metro como base, ok? Para frente do metro, ou seja, as medidas maiores, nós temos o decâmetro, que vale 10 metros. Nós temos o hectômetro, que vale 100 metros. E nós temos um que usamos bastante, que é o nosso quilômetro, que vale 1000 metros. Ok? Essas são as medidas maiores que o metro, tá bom? E aí nós temos ali também as nossas medidas menores que o metro, que são o decímetro, tá? Que é 0,1, ou seja, é 1/10 de metro. Ou seja, para eu ter 1 metro, eu preciso de 10 decímetros. Tem um outro que também é uma medida muito utilizada, inclusive é a nossa medida do problema, que é o nosso centímetro, tá? Então, o nosso centímetro equivale a 0,01 metro. Ou seja, ele é 1/100º de metro. Para eu ter 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. E aí, a nossa última medida aqui é o nosso milímetro. Tá? Também utilizamos bastante, que é exatamente 0,001 de metro, ou seja, 1 milésimo de metro. Para eu ter 1 metro, eu preciso de 1000 milímetros, tá bom? E aí, para eu ter 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. E para eu ter 1 metro, eu preciso de 10 decímetros, tá bom? Os da frente são maiores do que 1 metro. O decâmetro, se eu tenho 1 decâmetro, significa que eu tenho 10 metros. Se eu tenho 1 hectômetro, significa que eu tenho 100 metros. E se eu tenho 1 quilômetro, significa que eu tenho
1000 metros. Utilizamos muito a unidade de medida, né? Quilômetro, metro, centímetro e às vezes um pouco do milímetro, tá bom? Então aqui é só para você relembrar um pouco das nossas unidades de medidas de comprimento. Por que relembrar? Porque é exatamente o que a gente vai utilizar aqui dentro do nosso, né, problema 1. Vamos lá. Ao usar uma régua de 20 centímetros para medir uma mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes no comprimento da mesa. Ele multiplicou esses valores e encontrou como resultado aí 540 centímetros, ou seja, está aqui no centímetros. Em metros, o comprimento é de, então temos aí, ó, 540 centímetros. Mas vocês lembram que eu falei? Lembrando que aqui, ó, todas as minhas alternativas estão em metros, tá? Por quê? Porque aqui na minha pergunta está dizendo, né? Em metros. O comprimento é de... Então, eu tenho que passar aí o meu 540 para metros. E como é que eu faço isso? Vocês viram que agora há pouco, o que foi que eu falei para vocês? Quanto é que é 1 centímetro? É 0,01, né, de metro, ou seja, 1/100º de metro. Para eu ter 1 metro, eu preciso ter 100 centímetros, tá bom? Então, em 540 centímetros, eu tenho quantos metros? Ou eu posso somente caminhar com a minha vírgula, mas como eu sei que às vezes pode parecer um pouco complicado para vocês, essa questão de que, caminha com a vírgula para um lado, caminha com a vírgula para o outro, pode parecer um pouco difícil. Então vamos deixar mais fácil ainda. Vamos lá, os nossos 540 centímetros, vamos separar eles em quantidades aí de 100. Então nós temos aqui, ó, 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros, já tenho 300, 100 centímetros, 400, 100 centímetros, 500. E aí sobrou quem? Sobrou 40 centímetros, tá? Eu falei o quê? A cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Então, aqui eu tenho o quê? 1 metro. Aqui eu também tenho 1 metro. Aqui eu também tenho 1 metro. Aqui eu também vou ter 1 metro. Aqui eu vou ter 1 metro. E no meu último, eu não tenho 100 centímetros. Eu só tenho 40 centímetros, tá? Então, se eu tenho 40 centímetros, eu tenho 1 metro completo? Não. Eu tenho 0,4 de metro. Mas, professor, eu não entendi essa última parte do 0,4. Para você resolver o problema, você nem precisaria dessa última parte. Olha por quê. Se você considerar só minhas quantidades exatas de metro, já significa que aqui eu tenho 5 metros. Então, é 5 metros e um pouquinho. Eu só tenho uma alternativa com 5 metros, que é exatamente a minha letra B. Olha aí. Minha letra B é 5,4 metros, tá? Então, minha alternativa correta é a minha letra B. 540 centímetros passados para metros vai ser igual a 5,4, tá? Ali, no caso da nossa soma, você somou ali, né?
1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, você chegou em 5 metros. E ali nos 40 centímetros, significa o quê? Que você não tem ali 1 metro completo, porque você não tem 100 centímetros, então você tem 0,4, porque era 40 centímetros. Ah, professor, se eu tivesse 50 centímetros, seria 0,5? Exatamente, tá? Então aí basta você somar 5 metros certinhos mais 0,4, ou seja, 5,4 metros. Ok? Tranquilo? Vamos agora para a nossa segunda situação problema. Vamos lá. O carro de João consome 1 litro de gasolina a cada 100 quilômetros. Olha aí novamente a nossa unidade de medida de comprimento, só que agora é quilômetro percorridos. Para ir da sua casa ao sítio, que fica distante 60 quilômetros, o carro consome, então vamos lá, entendam bem, para cada 10 quilômetros que o João vai percorrer no seu carro, certo? Ele vai gastar 1 litro de gasolina. Então vamos lá, vamos aqui considerar, por exemplo, que a casa do João saia daqui, do nosso pontinho azul, né? E aí ele vai ter que ir andando, né? Vou colocar aqui como se fosse um percurso. Até este outro ponto, o nosso ponto preto. Tá? Eu sei que a cada 10 quilômetros o carro dele vai consumir 1 litro de gasolina. Então vamos separar aqui de 10 em 10 quilômetros. Aqui fica o 10, aqui fica o 20, aqui fica o 30, aqui fica o 40, aqui fica o 50, e aí por último, né? Aqui o nosso ponto verdinho, nosso ponto preto é o 60. Ficou um pouquinho mais distante, mas não tem problema. Tá? Isso daí é a nossa distância, tá? Isso aqui tudo em quilômetros. Agora o consumo da nossa gasolina, tá? Quando ele está em 10 quilômetros, ele vai gastar 1 litro. Quando ele chegar em 20, ele já vai ter andado mais 10, então ele gastou 2 litros. Em 30, 3 litros. Em 40, 4 litros. Em 50, 5 litros. E quando ele chegar ali no quilômetro 60, que é exatamente o sítio, ele vai ter gasto quanto? Ele vai ter gasto 6 litros de combustível, tá bom? Então, a cada 10 quilômetros que o carro de João vai andar, ele vai gastar, né, 1 litro de gasolina, ok? Então, cada vez que ele for andando ali, ó, 10 quilômetros, gastou 1 litro. Aí foi do quilômetro 10 agora para o quilômetro 20, ou seja, mais 10 quilômetros, mais 1 litro. E assim por diante, até chegar lá no quilômetro 60, que é onde fica ali o seu sítio. Então, ele vai ter andado ali 6 vezes, né, os 10 quilômetros. Como é 1 litro para cada 10 quilômetros, então ele vai ter gasto exatamente 6 litros de gasolina, que é a nossa letra B, né? Então, vamos aí marcar a nossa alternativa correta, vamos lá? Então, aqui a nossa alternativa correta, né? Nossa letra B. Ele vai gastar exatamente 6 litros de gasolina. Ok? Nossa letra A era que ele ia gastar um pouco menos? Não. Vai dar certinho os 6 litros, né? Nossa letra C, um pouco mais? Não, porque é exatamente 6 litros. E na nossa letra D, dizendo que é exatamente, mas é 7 litros. Também está errada. Ok, pessoal? Bem simples. Até agora, 2 situações problemas tranquilas. Vamos agora para a nossa terceira situação problema. Faltam 31 dias para o aniversário de João. Então, olha aí,
mais uma unidade agora de medida, que é agora a nossa unidade de medida de tempo. A gente pode aí colocar segundos, né, minutos, horas, dias, semanas, mês, anos, né? Tudo é unidade de medida de tempo. Então, faltam 31 dias para o aniversário de João. Quantas semanas completas, olha bem o detalhe aí, né? Quantas semanas completas faltam para o aniversário dele? Então, vamos lá. Uma semana completa são quantos dias? São 7 dias, né? Isso aqui todo mundo sabe, né? Que uma semana possui 7 dias. Sabendo que faltam 31 dias, e aí, quantas vezes tem 7 dias dentro de 31? Aqui é bem simples, basta eu efetuar a minha divisão. Tá? Então, 31 dividido por 7. 31 dividido por 7. Qual é o número que multiplicado por 7 chega mais próximo de 31? Lembrando que não pode passar. Só pode ser o número 4, porque 4 vezes 7 é 28. E aí 31 menos 28 sobra 3. Ok? E aí eu posso parar aqui. Professor, por que o senhor pode parar aí? O senhor não vai continuar ali colocando vírgula tudinho? Não preciso. Por que eu não preciso? Porque a minha pergunta quer saber o quê? Quantas semanas completas. E eu já tenho a minha quantidade inteira. Ou seja, a minha quantidade de semanas completas que faltam para o aniversário de João. Tá? Então, para o aniversário de João faltam 7 dias, vamos conferir aqui, ó. 7 dias, que é uma semana, mais 7 dias, que é outra semana, mais 7 dias, que é outra semana, mais 7 dias, que é outra semana. Isso aqui já está dando 28 dias. E aí sobra quem? Sobra exatamente esses 3 dias aí do resto, que aí somados chegam no meu 31, que é exatamente a minha quantidade de dias, tá bom? Então, semanas completas são 4, é exatamente a nossa alternativa B, 4 semanas. É a quantidade ali de dias, ok? Que falta para o aniversário de João. Então, fiquem atentos. Nossa unidade de medida de tempo, assim como eu posso colocar ali para você converter de minutos para horas, lembrando, não temos 100 minutos em uma hora. Quando a gente vai converter, tem que lembrar que uma hora possui somente 60 minutos, assim como um minuto tem 60 segundos, ok? Aí no nosso problema, no caso, era de dias para semanas. Então, eu acho que todo mundo sabe que uma semana, né, possui 7 dias. Ok? Beleza? Então, agora vamos para a nossa situação problema 4. Vamos lá. O piso de uma sala está sendo coberto por cerâmica quadrada. Já foram colocadas 7 cerâmicas, como mostra a figura. Então, temos aí a nossa figura já com 7 cerâmicas. Ok? Esse aqui é um problema bem simples, tá? Por que, professor, que é bem simples? Porque a gente nem vai precisar, né, pensar muito. Você consegue apenas visualmente responder ao problema, tá? Você não tem aí uma unidade de medida específica. Aqui é um exemplo de situação-problema que nós não utilizamos uma unidade de medida. Aqui você só precisa usar a lógica. E claro, né, ter ali a noção visual do problema.
Então vamos lá. Já foram colocadas 7 cerâmicas, como mostra a figura. Exatamente aí onde eu pintei os pontinhos de vermelho. Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso? Então, não tem nenhum segredo. Professor, é só conferir quantos quadradinhos faltam? É exatamente isso. Você só vai verificar quantos quadradinhos faltam para ter a figura completa, tá? Então aqui, eu vou passar aqui a minha linhazinha aqui, e aí eu vou passando a linha aqui na minha vertical agora. Exatamente para completar os meus quadradinhos. E agora fica fácil para você saber quantas cerâmicas faltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, faltam aí 8 cerâmicas para a gente cobrir o piso. Bem simples, aqui a nossa alternativa C, né? 8 é a nossa resposta, tá? Então, observe bem, não necessariamente, né, você vai ter ali unidades de medidas dentro do seu problema, tá bom? Então, você pode ali ter situações, problemas, que não vai ter unidade de medida, mas que visualmente, usando apenas a lógica, você consegue chegar tranquilamente numa resposta. E às vezes é uma situação, problema bem simples, como essa que a gente acabou de ver. Ok? Então vamos agora à nossa próxima situação, problema. Vamos lá. Nossa situação, problema 5. A parte destacada na malha quadriculada da figura representa uma figura da bandeira da escola de João. Então, aí como a gente pode ver, né, ao lado é a bandeira da escola de João, tá bom? Esse desenho aí tipo um T. Cada lado do quadradinho mede 1 metro. Então, observe bem, ó. Cada lado, ou seja, vou colocar neste aqui do lado, ó. Aqui é 1 metro, aqui é 1 metro, aqui é 1 metro e aqui também é 1 metro, tá? Então é um quadrado, possui todos os lados iguais. E observe, novamente, estamos aí usando a nossa unidade de medida de comprimento. Aí, no caso, o metro. Quantos metros de fita serão necessários para contornar essa figura? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que conferir o contorno da figura, tá? Lembrando que cada linhazinha, né, indo aí de um ponto ao outro do quadrado, né, fazendo ali um lado, mede 1 metro. Então, aqui nós podemos, ó, primeiro aqui, 1, mais 1, vamos mais 1, para mais 1, mais 1, outro, aqui, estamos quase acabando, e agora sim o último. Então observe que para cada lado aí que a gente viu, né, aí da figura da bandeira da escola de João, mede 1 metro. E agora, quantos uns a gente tem? Então vamos agora conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Então, quantos metros de fita a gente vai precisar? A gente vai precisar de 10 metros de fita.
Ok? Nós temos aí as nossas alternativas, mas a gente já sabe aqui a nossa resposta, né? Então, nossa alternativa A era 4, B, 6, C, 8 e D, 10. E aí a gente já viu que a alternativa correta é a nossa alternativa D, que é 10 metros de fita. Mais uma questão, né, totalmente tranquila, somente você conferindo você já chega no resultado. Vamos à nossa sexta situação problema. Num domingo, Roberto foi ao cinema com seu irmão Marcos. Como não era muito longe de sua casa, os dois resolveram ir a pé. Sabendo que os dois caminharam durante 25 minutos, olha aí, 25 minutos, andando a uma velocidade média de 35 metros por minuto, ou seja, a cada 1 minuto eles andavam 35 metros. E a pergunta é, qual a distância entre o cinema e a casa deles? Então, observe bem no enunciado do problema. Eles andaram durante 25 minutos ali para chegar até o cinema, ok? Lembrando que eles foram a uma velocidade ali média de 35 metros por minuto, tá? Então, a cada minuto que eles andaram, né, significa que eles percorreram ali 35 metros. Então, 1 minuto andando, 35 metros. Mais 1 minuto, 35 metros. Mais 1 minuto, mais 35 metros. E aí eles levaram quantos minutos para chegar? 25. Ou seja, é bem simples, né? De como é que a gente vai pensar aí, como é que a gente resolve. Basta a gente multiplicar 25 vezes 35, ok? Já que para cada 1 minuto, né, corresponde a 35 metros andados ali, né? Já que eles foram andando, certo? Então, basta ali multiplicar 25 vezes 35 para a gente chegar no nosso resultado. Vamos fazer a multiplicação? Vamos lá. Então, vamos aqui efetuar a nossa multiplicação. 25 vezes 35. São 25 minutos e para cada minuto corresponde a 35 metros. Então, basta a gente fazer aí a nossa multiplicaçãozinha simples. Então, 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Lembrando que você vai multiplicar, né, o 5 pelo 5 e o 5 pelo 2. Agora você vai para o 3. E o 3 vai multiplicar com 5 e depois multiplicar com o 2. Então, 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1 que subiu, 7. Lembrando que na segunda vez eu já tenho que fazer aqui a minha multiplicação seguindo aqui a direção do número que eu estou multiplicando, tá? Que aqui no caso é o meu 3. Se eu tivesse mais um outro número, eu iria começar uma casa depois. Estando aqui, agora basta fazer aqui a soma. Então, 5 com nada, eu posso botar um 0 ou eu posso botar um traço. Tá bom? Para continuar aqui a minha conta, não vai alterar em nada. Eu poderia também colocar um 0. Desde que eu faça a soma, aqui, 5 com nada. E aí, 2 mais 5 é 7. E 1 mais 7 é 8. Então, 875. Qual é a unidade de medida? Basta a gente verificar aqui no nosso enunciado. A unidade de medida está em metros. Ele anda 35 metros por minuto. Então, vai ser minha resposta, que a distância é 875 metros, porque eu tenho que manter a mesma
unidade de medida, ok? E aí, pessoal, vocês viram que tem muitos problemas que não são difíceis, basta você ali pensar e verificar ali direitinho o que a questão está pedindo. Beleza? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!